Na sua igreja tem aquele irmão que adora uma treta ou aquela irmã que adora fazer um barraco? Pois é, não vai fazer contato visual com ninguém agora não, nem apontar o dedo se estiver na igreja, hein? Senão vai ter treta antes de acabar esse vídeo. Não quero ninguém brigando aqui não. Mas se a carapuça serviu, presta muita atenção nesse vídeo, porque essa lição vai te ajudar a entender que igreja não é lugar de confusão. Ó, não vai no banheiro agora não, hein? Pode ficar sentado aí que lá vem broca. Brincadeiras à parte, a igreja deve ser uma comunidade de pessoas que se aceitam uns aos outros porque Cristo nos aceitou primeiro. A igreja é um lugar de diversidade racial, cultural, de ideias, de personalidades. Tudo é diferente na igreja porque somos pessoas diferentes. Mas apesar de termos um princípio e uma fé que nos une, é fato que as nossas opiniões e ideias são diferentes umas das outras. Fomos criados assim e tá tudo bem. Deus espera que a gente seja unido, não uniforme. O que temos que entender é que igreja não é um clube de debates, muito menos um lugar de impor opiniões. Estabelecer a paz e edificar uns aos outros envolve recusar debater assuntos controversos da palavra de Deus que não são importantes ali e sobre os quais não é clara a revelação. Não perca o seu tempo debatendo se uma coisa é errada ou certa de fazer, se isso não está na Bíblia, se isso não está nos princípios ali. Você fica discutindo coisa que não é importante, causa mais rebuliço do que concordância. Não, isso são decisões que cada um deve tomar por si, baseados na palavra e no seu relacionamento com Deus, e no quanto aquilo pesa e afeta a sua influência também, a sua vida e as suas experiências. Eu não vou nem ficar entrando em assunto assim, porque senão já vai dar um debate, já vai dar treta, eu não quero isso. Eu só quero dar exemplos, porque eu já vi muita treta começar por causa de fofoca e de julgamentos envolvendo assuntos que, são desse tamanho. Entenda uma coisa, a gente não está diante de um tribunal humano, mas estamos diante de um tribunal divino. Quando Jesus voltar, a gente vai ter que dar conta de quem nós somos diante de Deus e não do quem os outros são ou do que os outros fazem. Tem certas coisas que a gente pode aconselhar, mas jamais pode usar para julgar o próximo ou se sentir melhor do que ele, não. Cada um vai responder de acordo com seus atos, então pare de cuidar da vida do seu irmão e vai cuidar da tua. Agora, uma coisa que a gente pode discutir é quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É claro que foi a galinha porque Deus criou os animais primeiro, ok? Então não vamos nem discutir isso aqui, mas quero só deixar registrado essa minha percepção. A galinha magricela bota ovo sem parar. Os cristãos de Roma, eles estavam cometendo esse péssimo erro de concentrar as suas discussões, as suas conversas em torno de dias de festa, de jejum e de certos tipos de alimento que alguns estavam comendo. Vou explicar. Na igreja de Roma, os cristãos que haviam optado pela dieta vegetariana, eles estavam sendo rotulados de fracos na fé. Os outros que usavam alimentos de carne e tal eram tidos como fortes na fé. Mas será que existe alguma relação entre uma coisa e outra? Vou explicar para você. Para encontrar essa resposta, a gente precisa entender as diferenças históricas entre o mundo romano e o mundo de hoje. Naquela época, só comia carne quem era rico. As carnes eram caras e a maioria dos crentes eram pobres. Eles praticamente tinham condição de comprar carne só quando tinham festivais pagãos. Isso porque o excesso de animais sacrificados nos templos oferecia uma quantidade de carne muito maior do que os sacerdotes e as suas famílias podiam comer sozinhos. Então, eles vendiam o que sobrava no mercado a um preço mais barato. Como tinha mais gente vendendo carne do que o normal, quem oferecia o preço mais baixo vendia mais rápido, lei da oferta e da procura, e a carne dava uma barateada. Com isso, a população mais pobre conseguia comprar e ter acesso àquele alimento que em outros momentos não tinham. Mas aí vem o início da treta. Essa carne, ela era mais barata, mas ela havia sido oferecida a deuses pagãos. Mesmo para os cristãos mais ricos, que tinham poder aquisitivo mais alto, também tinham perigo de comer uma carne que já tinha sido oferecida a um deus pagão. Isso era um risco real. Por causa disso, um grupo de membros optou ali por ser vegetariano e por abrir mão de comer carne completamente para não correr esse risco. Já outro grupo defendia que o ídolo não era ninguém, aquilo era pedra, não existia, então não tinha nenhum problema comer aquela carne oferecida a algo que não era nada. Pensando assim, eles chegaram à conclusão de que comer a carne só seria um problema se alguém contaminasse a sua consciência, ou seja, se alguém sentisse que aquilo estava fazendo mal para ele, porque a carne em si não era um problema e também não comer não era um problema. Mas ainda assim, essa escolha deveria ser feita de acordo com a consciência de cada um. A carne oferecida ao ídolo não era um mal em si, mas se a pessoa estivesse comendo com medo ou se isso fizesse ela lembrar de rituais pagãos que ela participava antes de conhecer Cristo, aí era melhor evitar. Hoje em dia o contexto é outro. Adotar uma dieta vegetariana não indica que você é fraco na fé, e comer carne não mostra que você é forte, não. As circunstâncias alteram as condições, ok? É verdade que o consumo de carne hoje tem impacto negativo sobre a nossa saúde. A dieta vegetariana, ela proporciona uma melhor qualidade de vida, um raciocínio mais claro e também uma maior percepção da vontade de Deus para a nossa vida. Contudo, a gente precisa aceitar e respeitar as decisões uns dos outros e não julgar nem condenar aqueles que pensam de maneira diferente. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Já foi dito isso lá em Romanos 14. Vamos manter a paz, cuidar de si mesmos e parar de julgar o coleguinha, ok?
A gente não sabe os motivos, as lutas, a vida, nem a bagagem emocional e familiar que cada um enfrenta. Por isso, a melhor maneira que a gente pode fazer é cuidar da nossa consciência e estar sempre pronto a amar e ajudar o nosso irmão que estiver precisando. Muitos cristãos usam inclusive Romanos 14,5 para justificar o fato de que podem guardar qualquer dia da semana e por aí vai. Não, gente, não. Esse é outro texto controverso. Ele diz assim: há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere igual todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Paulo aqui não estava se referindo sobre a observância do sábado, até porque ele sempre confirmou a importância da guarda da lei moral. O fato é que alguns cristãos estavam consagrando certos dias de festa e de jejum ali dos judeus, seguindo o seu próprio entendimento. E ele diz que se alguém quisesse escolher dedicar um dia de festa religiosa, um dia de jejum para Deus, poderia ser livre para fazê-lo. Mas ninguém deveria ser obrigado a se juntar aos que faziam essa escolha e também não deveria julgar nem criticar alguém por isso. Ou seja, esse texto fala sobre as festas, os dias de comemorações e não sobre o sábado. Acho que um paralelo moderno sobre isso seria o Natal. Esse dia de festa não é exigido e nem condenado pelas Escrituras. Muitas pessoas chegam a ficar aborrecidas quando veem uma árvore de Natal na igreja, ou quando vê alguém cantando ou falando do Natal, ou um culto especial de Natal. Gente, não vamos exagerar. A gente tem que cuidar para não entrar em polêmicas e discussões sobre assuntos como esse. Se alguém optar em dedicar esse dia ao Senhor, deve se sentir livre. Se alguém optar por não fazê-lo, deve ser livre também. Temos que estar unidos em Cristo, mas sabendo que não somos uniformes. Essa frase tem que ser tatuada no seu cérebro hoje, entendeu? E por falar em tatuagem, quero falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar, é certo ou não é? Zoeira, não quero entrar nessa discussão, hoje não é dia de treta. Com esse pensamento, a palavra da semana é igualdade. O que você entende sobre essa palavra? O que você entendeu no contexto da lição de hoje sobre a palavra igualdade? Faça aí uma rede semântica, como a gente já te ensinou, tira uma foto e marca lá NT Play Oficial, Vitor BJ e CPB Editora, que a gente quer ver o que você fez. Você já deve ter percebido que conviver em comunidade muitas vezes gera problemas de relacionamento. Um dos segredos para você não ser um causador desses problemas é não julgar os seus irmãos nem em pensamento. Não julgue nem mesmo em pensamento e nem em palavras. O único que pode julgar é o juiz. E para ser juiz, a pessoa precisa no mínimo conhecer todos os fatos, todas as implicações que existem na situação, o que não é o nosso caso. Juiz é uma pessoa neutra e que não pode ter cometido os erros de quem ela julgue. Na boa, o único que tem autoridade de ser juiz nessa terra é Deus, porque a gente julga as atitudes dos outros, mas a gente faz coisas muito piores. Por isso, seja menos. Quanto a discussões sobre assuntos controversos, tem coisas que é melhor a gente guardar para nós mesmos, especialmente se a relevância do assunto não for algo sério, algo complicado. Não, guarda para você e a vida que segue vá tranquilo. Óbvio, gente, tem coisas que precisam ser ditas e direcionadas, por isso a gente tem que pensar bem antes de falar alguma coisa para o nosso irmão, mas a gente tem que evitar ao máximo o conflito e a treta. Se os que são fortes desprezam abertamente as convicções daqueles que são mais fracos, isso pode levar os fracos, inclusive, a desanimar na fé e abandonar a igreja. Por isso, o amor pelos nossos irmãos e irmãs deve nos inspirar a protegê-los, a cuidar deles e a instruí-los nos caminhos do Senhor, recusando-nos a agradar a nós mesmos e também a criticar de maneira vazia. Esse, inclusive, gente, é o motivo pelo qual a gente tem tantos membros recentes deixando a igreja. Às vezes não se sentem abraçados e às vezes são tão julgados ali pelas pessoas que não aguentam e acabam saindo. Então, vamos cuidar dos nossos irmãozinhos que talvez são mais fracos na fé, né? Mais de fraco não tem coisa nenhuma. Eles só são bebezinhos, estão crescendo, estão se estimulando e a gente precisa apoiá-los. A gente tem que cuidar uns dos outros, temos que tratar os outros como Cristo nos tratou. Se Jesus fez todo esse sacrifício por nós, a gente devia fazer o mesmo. A gente tem que seguir o exemplo dele, em abnegação, nos esforçando para manter o espírito de unidade entre nós que somos o corpo de Cristo. Resumindo então, primeiro, não tretarás com o seu próximo. Segundo, não debaterás o que não convém. Terceiro, não falarás tudo o que pensa. E quarto, não julgarás a atitude do próximo. Acho que ficou bem clara a forma como a gente tem que se comportar com os nossos amigos cristãos e também nos nossos relacionamentos. Não estou dizendo que todos os problemas devem ser varridos para debaixo do tapete, como se nada tivesse acontecido, não. Mas a gente tem que tomar cuidado em como nós lidamos com as crises e com os desentendimentos. Tudo tem que ser resolvido da melhor maneira possível, com o mínimo de treta possível. Ore sempre para Deus te dar sabedoria, para você lidar com o seu irmão que talvez pensa diferente de você na igreja. Diariamente lembre-se de que todos somos humanos e não devemos estar na igreja baseados no nosso bom relacionamento, mas sim no nosso
amor a Deus. Quando você for algo ou presenciar alguma confusão, não deixe que isso defina a sua permanência na igreja ou não. Todos erram e a igreja não é feita de pessoas perfeitas. Vá à igreja com o objetivo de encontrar a Deus e não de julgar ou procurar erros nas pessoas que lá estão. Com certeza, seu cristianismo vai ser muito mais leve, ok? Completando a lição forte e pesada de hoje, eu quero divulgar o nosso resumo da lição que eu mando lá no seu e-mail. Clica aqui embaixo, cadastre o seu e-mail com o link que eu deixei na descrição, que semanalmente eu envio tudo por escrito para você lá no seu e-mail. Combinado? Beleza? Que Deus abençoe. Até semana que vem. Tchau!